Aí meu avô ficou doente nessa época também. Ele tinha derrame, né? Eu tinha dado uns 2 derrames nele. Ele ficou bem doente. Já conta o negócio do meu avô agora. Aí ele ficou doente mesmo. Aí ele ficou internado no hospital que tinha aqui em Colatina, São Sebastião. Hoje já não tem mais esse hospital. Aí ele ficou internado, ele deu escadecência de sangue e vomitava sangue. Por causa do derrame também. Ele ficou uns 15 dias internado. Aí ele veio para casa. Aí ele veio para casa, eu já morava, não morava mais aqui no quintal da minha mãe, já morava no outro lugar. Aí tinha uma colega minha, ela falou assim, Vanete, vão lá na casa da sua mãe fazer uma visita pro seu avô, eu queria ver ele. Falei, bom, ele chegou do hospital. Aí nós viemos. Eu vim com ela. Aí tava minhas irmãs tudo aqui em casa. Aí quando, na casa da minha mãe, né? Aí quando nós chegamos no quintal, assim, entramos. Aí eu chamei meu avô, que morava um pouquinho pra casa de cima, né? Na rua, mesma rua, mas morava na casa de cima. Aí ele desceu, até lembra a roupa que ele estava com uma bermuda vermelha e um casaquinho amarelo. Aí ele desceu, essa colega minha falou assim, Vanessa, vamos dar as mãos, que ela era evangélica, né? E eu vou fazer uma oração pro seu avô. Eu falei, tudo bem. Aí meu avô aceitou a oração dela, aí a mamãe deu a mão, nós 4 damos as mãos, ela também, e meu avô ficou no meio do círculo, né? Aí quando ela fez uma oração para ele, eu lembro assim, eu em pé, aquele círculo, eu, com o olho fechado, eu fui embora. Eu fui embora para um seu lugar. Eu lembro quando eu fecho o olho, eu lembro direitinho isso. Eu fui embora. Quando eu cheguei nesse lugar, ele era um lugar assim, um túnel. Era um túnel. É igual esse túnel quando o trem passa por baixo, mas era um túnel redondo. Tinha nuvens em volta desse túnel. Muita nuvem, eu lembro. E era branco com cinza. Igual quando o tempo tá para chover, que fica meio escuro, meio branco, daquele jeito. As nuvens eram daquele jeito. E eu andava naquele túnel. Quanto mais eu andava, mais o meu avô lá na frente andava. Ele ficava pequenininho lá na frente e eu andando. Só que eu via que escorria uma água por baixo desse túnel. Só que eu não conseguia botar o meu pé no chão. Eu andava e não pisava naquela água. E a água era cristalina. Não era água suja nem nada, era cristalina. E aquele túnel, só que eu cheguei e senti aquele, assim, não era frio nem quente. A temperatura era boa naquele lugar. Só que era um túnel muito grande. Você tinha que ir andando, você não chegava ao fim daquele túnel. Para você querer encostar lá para chegar no final e não conseguia. Aí quando eu quase chegava perto do meu avô, parecia que ele andava mais para frente e eu ficava para trás ainda. E eu falando, pô, quando eu avistei ele bem, que eu vi que ele estava de cabecinha baixa andando, falei, vô, para, me espera, porque não está na sua hora. Falei, não é sua hora, para, me espera. Aí ele pegou, ele não olhava para trás. Aí eu quase encostando a mão nele, quando eu encostei a mão nele, ele parou. Mas já era quase no final do túnel. Ele já estava atravessando. Ele tinha que ir uma parada no final do túnel, e no final do túnel, assim, para lá era luz pura. Onde nós estávamos era luz, mas porém a gente via que era um túnel. Lá já não tinha túnel, mas era luz. Aí ele parou. Aí eu falei, pô, não vai. Não é só a hora. O senhor não vai agora. Aí ele parou. Quando ele parou, ele olhou para trás. Ele não falou nada comigo. Ele olhou para trás. Aí eu encostei a mão dele, né? Aí eu peguei e falei com ele assim, vô, vão voltar, não é agora. Bom, aí eu segurei ele assim pela roupa, que ele nem coisou. Aí eu vi que tinha uma pessoa no final do túnel. Era uma mulher. Isso eu lembro que era uma mulher. Ela era bem, bem morena mesmo. Morena. Ela usava uma roupa assim, meio azul. Não era roupa, tipo um manto, assim, um negócio que cobria ela, né? Aí eu peguei e falei com ela. Falei, eu posso levar meu avô? Aí ela não respondeu. Ela só abriu os braços e balançou com a cabeça 3 vezes, que eu podia levar ele. Aí naquilo ali que eu
que ela falou que eu podia levar ele de volta, parece que deu um estralo, assim, igual estralar com a mão. Aí eu abri o olho, eu estava na sala da mamãe, do mesma posição, mesmo jeito que nós estávamos, mas porém eu estava ajoelhada no chão com a mão no estômago do meu avô. E chorando. Aí os outros perguntou, o que aconteceu, Vanessa? Você tá assim, eu chorando, esfregando a mão no estômago dele, né? Só que ali, naquela hora, foi coisa de segundos ali, na oração ali que a mulher tava fazendo. E lá foi coisa de muito tempo. Lá era muito tempo, parecia que eu tava andando um tempão naquele lugar. E ali foi rapidinho, as coisas foi coisa de segundos. Aí eu abri o olho, eu falei, gente, parece que eu fui em outro lugar, falei com ela. Aí, tá, passou. Meu avô se recuperou. Depois daquele dia, ele não sofreu mais derrame. Não deu mais. Eu sei que o meu avô morreu com 80 e poucos anos e nunca mais ele parou no hospital. A minha avó, ela tipo assim, a minha avó, ela faleceu depois e ele durou mais 10 anos depois que ela faleceu. Mais 10 anos depois. E ele morreu de alegria, porque ele comprou os móveis todos dentro de casa, então ele ficou tão feliz, e aí ele pegou, acabou falecendo. Só sei que ele nunca mais depois foi para no hospital. Ele comprou os móveis, arrumou a casa toda e ficou tão feliz. Depois de 10 anos dessa situação, aí ele pegou e faleceu. Eu lembro que aí ele faleceu. Só sei que foi uma coisa assim, eu, falar a verdade, eu nunca tinha visto, porque aquilo ali foi uma coisa que eu me transportei para outro lugar. E eu estava assim, não estava dormindo, não estava nada. Eu estava na sala junto com elas e eu acabei indo. E voltei. Aí quando eu voltei, eu estava ali esfregando a mão no estômago dele. E eu conversando com ele, conversando, ele falou, gente, tô me sentindo melhor. Ele falou, tô me sentindo melhor. E foi para casa, depois passou acho que uns 5 anos, minha avó faleceu, depois de mais 10 anos, ele acabou falecendo também depois.